Feliz sábado. Bom que você está na casa de Deus. Iniciamos hoje a nossa meia semana de saúde. As informações do programa estão no boletim. Vou apenas reforçar os horários. Hoje teremos programa à tarde, continuando com a programação de saúde. Uma pequena mudança, adiantamos 10 minutos, 10 para 5, 4h50. Começaremos a programação da tarde. A programação continua amanhã, segunda, terça e quarta, sempre às 20 horas. Então a programação vai de segunda a quarta, incluindo a segunda e a terça-feira, domingo a quarta. E apresentando agora o nosso pregador, o Dr. Silmar Cristo. O Dr. Silmar, ele há 25 anos deixou o Brasil, foi para os Estados Unidos, morou no Texas, se formou em medicina no México. Atualmente está fazendo doutorado em medicina integrada e é membro da Associação de Profissionais de Saúde de Harvard. A relação dos temas que ele vai apresentar está no boletim. Ele vai também agora apresentar um pouquinho dos temas de hoje à tarde, durante a semana. Doutor, que o Senhor te abençoe nessa minha semana. Obrigado. Feliz sábado para todos. É um prazer estar aqui na Igreja da Floresta. Ter o privilégio de compartilhar com vocês um pouco da mensagem de saúde. Normalmente o programa duraria uma semana, mas como nós estamos com um projeto hoje com várias associações, implementando um programa chamado Multiplicadores de Saúde e Esperança. Estamos preparando um material para que o ano que vem algumas associações possam utilizá-lo para pequenos grupos de saúde. A estratégia seria transformar esses pequenos grupos de saúde em classe de estudos bíblicos. Então temos muito trabalho pela frente. Comecei o meu tour pelo Brasil agora em Rondonópolis, há 3 semanas atrás, e devo terminar na Igreja Central de Curitiba em 15 de dezembro. Então temos uma longa jornada pela frente. Antes de entrarmos na mensagem dessa manhã, gostaria de dizer o que deve acontecer durante essa semana. Essa semana, hoje à tarde, às 17 horas, nós vamos aplicar um teste de 34 perguntas. Esse teste é para você descobrir qual a sua verdadeira idade. Um dos fenômenos que nós estamos vendo hoje é que está havendo uma discrepância entre a idade cronológica e o nível de desgaste biológico que a pessoa apresenta. Eu apliquei esse teste no meu irmão lá em São Paulo. Ele está com 54 anos cronologicamente, mas o teste acusou uma idade de 54 anos. Então, qual é a sua idade? Se você quiser saber, venha aqui hoje à tarde, às 17 horas. Vamos apresentar também, baseado na pontuação que cada um recebe, os níveis de risco de enfermidade. Então, existem 7 parâmetros de risco de enfermidade, que pode ser um risco iminente até um risco insignificante. Durante essa semana, estaremos também falando dos 12 hábitos que mais contribuem para acelerar esse processo de envelhecimento precoce, como fazer frente a esses hábitos e num programa de 40 dias voltar ou consertar, ou tornar retroativo. Inclusive tem algumas pessoas que depois que fazem o programa não só recuperam a sua idade cronológica, como também alcançam um crédito de 15 a 20 anos mais do que a idade aparenta. Então esse é o nosso objetivo, mostrar onde está o problema. Nessas 34 perguntas você vai identificar exatamente onde estão errando e entrar num programa de 40 dias. Agora, durante esse processo não está relacionado somente com a idade. Durante esse processo de 40 dias, muitos problemas de saúde, na realidade, eles começam a ser corrigidos. São alguns princípios que nós vamos aprender essa semana. Deus colocou no organismo humano mecanismo de restauração. A maioria das vezes, quando nós retiramos o abuso, esses mecanismos então trabalham e fazem o seu trabalho de uma maneira espetacular. Então, tenho certeza absoluta que quando terminarmos na quarta-feira, aqueles que assistirem todas as noites poderão fazer uma verdadeira revolução na sua vida. Eu lancei esse programa, na realidade, em Toronto, no Canadá, em 2007, e até hoje ainda recebo e-mails de pessoas que deram uma verdadeira guinada na vida deles.
hoje à tarde, provavelmente amanhã, vou estar também contando a minha experiência. Por que eu faço esse trabalho? Por que eu acredito? Provavelmente amanhã à noite, hoje à tarde, o programa vai ser assim, muito intenso. Muito bem. Nós vamos também essa semana derrubar alguns mitos. E um dos mitos, alguns mitos, e um dos mitos que nós vamos derrubar é o mito de que velhice é sinônimo de enfermidades. Nada tem a ver velhice com enfermidades. Meu pai acreditava nesse mito, ele dizia que depois dos 50 não pergunta como que vai, pergunta aonde que dói. Em algumas circunstâncias, não pergunte como é que vai, pergunte quando vai. Mas isso é um mito. Na realidade, quando vai chegando a idade, nós começamos então a colher os frutos, às vezes de décadas de abuso. Mas enfermidades e velhice são coisas que não têm nada a ver, senão não haveriam centenas de milhares de pessoas idosas completamente saudáveis e não haveriam crianças, muitas crianças também doentes. Isso é um princípio bíblico. Quando nós analisamos os primeiros textos do livro de Gênesis, nós encontramos ali que no princípio, quando Deus criou o ser humano, mesmo depois do pecado, a vida se caracterizava por uma vida longa e uma morte rápida. Ou seja, as pessoas morriam sem adoecer. Esse é outro mito que nós vamos derrubar. Muitas pessoas pensam que nós adoecemos porque é resultado da maldição pelo pecado. É resultado da maldição pelo pecado ou não? A igreja está dividida. Não. Na realidade, Deus colocou sobre os nossos primeiros pais uma prova. E Ele disse o seguinte: de todas as árvores dos jardins poderei comer, mas existe uma que não comerás e nem tocará no seu fruto, porque no dia em que dela comerdes, certamente o quê? Mas o texto não diz que vais adoecer e vais a morrer, diz? Não, morrerás. Então, a enfermidade não está dentro do contexto do pecado. Na realidade, a enfermidade, quando nós transgredimos a lei moral e a lei de saúde, é o resultado que nós muitas das vezes temos que colher. Mas o plano que Deus tem para o seu povo, se nós tivermos que morrer antes que Ele venha, é que nós possamos morrer, viver uma vida saudável e morrer uma morte saudável. Quando nós lemos os óbitos dos primeiros capítulos de Gênesis, o que nós encontramos ali? Morreu fulano com 160, 180 anos, cheio de quê? Cheio de vigor, farcanhanos. E alguns óbitos até trazem alguns adendos, dizendo o seguinte: e os seus olhos nunca se escureceram. Uma vida longa, uma vida saudável e produtiva, visão 20/20. Esse é o plano que Deus tem para seu povo, através da obediência. Deus, quando criou o homem, o criou perfeito. A Bíblia e também o Espírito Profecia, juntamente com o Centro para o Estudo do Criacionismo, menciona que quando Adão foi criado, nossos primeiros pais foram criados, Adão deveria ter aproximadamente 4 metros de altura e pesar 1 tonelada. Então, na realidade, era um gigante. E aqui nós vemos o primeiro contraste, a primeira contradição, na realidade, entre a história sagrada e a história secular. Para a história secular, o ser humano está num processo de quê? De evolução. Mas para a história sagrada, desde o momento em que pecou, a trajetória dos seres humanos é uma trajetória de degeneração física, degeneração mental e degeneração intelectual. Diz o Espírito Profecia: se os nossos pais não tivessem sido criados com 20 vezes mais força vital do que os homens que caminham hoje sobre a terra, a raça humana já teria entrado em extinção. Nós estamos aqui porque ainda temos um pouco dessa herança de energia vital. Agora, para alimentar aqueles gigantes, qual foi a dieta que Deus estabeleceu?
Quero convidar a vocês que abram as suas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 1. Vamos ver o versículo 29. E o texto diz o seguinte: E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente vos será por mantimento. O que está faltando nesta dieta? Está faltando o quê? Não está faltando absolutamente nada. Naquele ambiente perfeito, essa dieta era suficiente, juntamente com o fruto da árvore da vida, para que os seres humanos vivessem uma vida, quantos anos? Eterna. Agora, Deus deixou uma dieta para os animais ou não? Deixou. Vamos ver o versículo 30. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será por mantimento. O que está faltando na dieta dos animais? Absolutamente nada. Naquele ambiente perfeito e sem pecado, essa era a dieta que Deus havia estabelecido. Então nós já estamos vendo aqui no primeiro capítulo da Bíblia que nunca foi o plano original de Deus que um ser vivo servisse de alimento a outro ser vivo. O plano original de Deus, até os animais deveriam ser o quê? Vegetarianos. É interessante quando o profeta Isaías tem a visão da nova terra, o que ele diz? Que na nova terra o leão comerá o quê? Palha. Com quem? Com boi. O que ele está vendo na realidade? Ele está vendo quando todas as coisas voltariam a ser restauradas ao plano original de Deus. Agora, o que nós vemos nos primeiros capítulos de Gênesis é algo interessante. À medida que muda o ambiente, muda a dieta. Mudou o ambiente, mudou a dieta, muda a expectativa de vida. No ambiente edênico, aquele ambiente santo, se Adão e Eva houvessem sido fiéis, qual deveria ser a média de vida? Eterna. Saíram daquele ambiente santo, média de vida caiu para 912 anos, quando pela primeira vez Deus permitiu que os seres humanos comessem então as ervas do campo. Então vemos uma tendência: mudou o ambiente, mudou a alimentação. Mudou o ambiente e a alimentação, cai a expectativa e a qualidade de vida. Veio o dilúvio. O dilúvio mudou o ambiente do planeta ou não mudou? Mudou. A terra que nós contemplamos hoje nada tem a ver com o planeta antes do dilúvio. Antes do dilúvio, o planeta Terra era planeta Terra, depois ele virou planeta Água. Não havia separação de continentes. Eram terras contínuas entrecortadas por pequenos mares, lagos e rios. Grande parte das águas que se encontram nos oceanos estavam na realidade no subsolo. Diz o Centro para o Estudo do Criacionismo, eles têm um modelo geológico da Terra antes do espetacular. Na realidade era um oceano subterrâneo, sustentado, a água era sustentada por pressões de rochas. Não haviam rochas na superfície do planeta. As rochas estavam no subsolo. E havia também um toldo de água que cobria o planeta Terra na estratosfera, que cristalizava e formava uma cobertura, mantendo e proporcionando aquela temperatura que nós chamamos de temperatura paradisíaca, perfeita. Mas quando veio o dilúvio, nós não conhecemos os mecanismos. Provavelmente um anjo fraturou essas rochas que estavam no subsolo, e seguindo o caminho de menor resistência, essas fraturas circundaram o globo. Tanto é que se você vê o planeta Terra hoje sem os oceanos, parece uma bola de beisebol, completamente costurada. E o texto bíblico diz o seguinte: romperam-se as comportas do céu. As comportas do céu, aquele toldo começou a cair. E abriram-se as comportas de quê? Do grande abismo.
não somente caía água, como que jorrava água com uma velocidade muito grande no subsolo. O dilúvio foi um desastre tão grande que Satanás e seus anjos pensaram que havia chegado a hora do juízo. Então, esse cataclisma mudou completamente o clima do planeta. Foi tão violento que o eixo da Terra sofreu uma inclinação de aproximadamente 23 graus. O giro da Terra, ela não é mais perfeita, ela oscila ao redor do Sol. E isso trouxe a separação dos continentes. Aquelas rochas que sustentavam as águas sobre o subsolo foram fraturadas, jogadas com velocidade. Você passando aí por esse Brasil, você vê lugares que tem pedra que não existe evolução. Explique por que aquelas pedras estão ali. Parece que foram jogadas e na realidade foram jogadas. Agora, o primeiro impacto que teve sobre os seres vivos foi na diminuição da concentração de oxigênio. A concentração de oxigênio baixou de 48% a 50% para hoje 21% a nível do mar. E qual foi o impacto que teve sobre os seres vivos? Essa baixa concentração de oxigênio reduziu drasticamente a estatura e o tamanho de todos os seres vivos. Esse foi um dos impactos. O homem que mais viveu no século XX era um jovem do Illinois. Chegou à altura de 2,72 metros. Morreu muito jovem. Por quê? Porque a sua altura era incompatível com a pressão de oxigênio. Seu coração então não podia fazer uma perfusão perfeita dos tecidos. E ele teve um pequeno machucado nos pés, e aí aquilo gangrenou, teve uma sepsemia e morreu. Então, hoje essa pressão de oxigênio não é compatível com seres de 3 ou 4 metros de altura. E até os animais não são compatíveis mais com animais de grande porte. Aqueles que não se adaptaram simplesmente desapareceram. Hoje nós vemos que grupos ou povos que vivem em lugares muito altos por muitas gerações, o impacto é redução de quê? Da estatura. Isso nós vemos aqui na população que por muitas gerações tem habitado os Andes. Existem fósseis, por exemplo, de tartarugas do tamanho de um quarto dessa igreja. Existem, são evidências. Só que não viveram há milhões de anos atrás, viveram há alguns milhares de anos atrás. Existem fósseis de uma centopeia do tamanho do banco dessa igreja. Só que não viveram há milhões de anos atrás, viveram há alguns milhares de anos atrás. O nosso problema com a evolução não é falta de evidência, é apenas uma questão de dados. Existem fósseis de uma barata que é do tamanho do diâmetro dessa igreja. A dona de casa para matar tinha que precisar de uma espingarda, na realidade. Existe a fóssil de uma capivara que acreditam que devia ter aproximadamente 500 quilos. Então, à medida que foi mudando a pressão de oxigênio, não mudou também rapidamente. Depois do dilúvio foi caindo, foi caindo, foi caindo. Árvores se tornaram menores, animais se tornaram menores, e os seres humanos também foi diminuindo a sua estatura. Então, depois do dilúvio, a média de vida do ser humano caiu de 912 anos para 286 anos. Mudou o ambiente, o que mudou então agora? A dieta. Pela primeira vez, Deus autorizou que o ser humano pudesse comer o quê? Produtos de origem animais, pudesse comer carne. Mas ele havia também estabelecido uma média vida, uma expectativa máxima de vida do ser humano antes do dilúvio. Qual era a expectativa máxima? Ele diz antes do dilúvio: o meu espírito não contenderá para sempre com os seres humanos, e os seus dias serão quantos anos? 120 anos. Então aqui existe uma aplicação dupla. 120 anos foi o período em que Noé pregou, era o período de graça. Mas também foi a limitação que Deus havia dado de máxima expectativa de vida em média do ser humano. Só que o ser humano está transgredindo tanto as leis de saúde, que quantos que vivem 120 anos hoje? No meu livro Saúde e Longevidade em 12 Passos,
eu tenho aqui uma população de 7 bilhões de habitantes, apenas 10 candidatos aos 120 anos, que estão entre 114 e 117 anos. Mas por quê? Porque são hábitos da vida. Todo ser humano quando nasce, se não tiver nenhum problema genético, ele já nasce com a probabilidade genética de viver 120 anos. Acontece que os hábitos da vida fazem com que a maioria lance mão desse fundo de energia vital com uma velocidade tão grande, que a maioria, quando chega aos 40, 50 anos, já tem seu fundo de energia vital esgotado. Já estão em bancarrota, em falência em termos de saúde. E o resultado o que é? Enfermidades, envelhecimento precoce e morte prematura. Nós vamos falar essa semana quais são esses hábitos que mais contribuem para drenar desse fundo de energia vital e como então vamos mudar. Deus, durante o período pós-edênico, 912, pós-diluviano, a média de vida caiu para 286 anos. E nos dias dos israelitas, qual era a média de vida? O que diz o Salmo 90, versículo 10? Porque a vida do ser humano ou do homem são 70 anos. Quando existe vigor, chega aos 80. Agora, estava o salmista determinando que o ser humano deveria agora viver só 70, 80 anos ou não? Não. O que o salmista estava fazendo, na realidade, era observando e relatando. E ele, na realidade, estava lamentando. Porque no final do salmo ele diz o seguinte: porque passa rapidamente e nós voamos. Como nós sabemos disso? Quem escreveu o Salmo 90? Moisés. Quantos anos viveu Moisés? 120 anos. Apesar de estar vivendo e chegar até os 120 anos, ele já estava observando que as pessoas estavam morrendo em idade mais jovens. E hoje estamos vivendo mais ou menos, ou vivendo mais ou menos. De acordo com a ciência, nós estamos vivendo mais, na verdade, estamos vivendo mais do que no século passado. É verdade ou mito? Essas são o que nós chamamos de estatísticas manipuladas. Tá? Na realidade, o que aconteceu no século XX foi a redução da mortalidade infantil. Quando a ciência, pela primeira vez, começou a colocar em prática os princípios bíblicos de higiene e saneamento básico, reduziu-se drasticamente a mortalidade infantil e aumentou a média de vida. Mas de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o nosso mundo tem 7 bilhões de habitantes e morrem a cada ano 60 milhões de pessoas de todas as causas. Dessas 60 milhões de pessoas, 30 milhões, uma em cada 2 pessoas que morrem, não conseguem completar 17 anos de idade. Apenas uma pessoa em cada 60 chegam aos 65 anos e apenas uma pessoa em cada 80 chegam aos 80 anos de idade. Estamos vivendo cada vez menos e com uma qualidade de vida miserável. Mas Deus criou o ser humano de uma maneira especial. Ele criou no nosso organismos mecanismos de restauração que, quando nós protegemos, nós cuidamos desses mecanismos, nós podemos ter uma vida longa, uma vida saudável, uma vida produtiva e podemos chegar até a morte sem necessariamente ter que adoecer. E ainda me atrevo a dizer outra coisa: baseado na Bíblia, morrer não é natural. Só quem quer morrer, quem já está com algum problema mental. Aliás, a morte é uma das coisas mais estranhas que já apareceu na história do universo. Então, apesar do pecado, nós fomos criados para viver. E o nosso organismo está constantemente trabalhando e lutando para manter a nossa saúde e manter a nossa vida. Cada célula, cada organela, cada tecido está programado e desenhado para manter a nossa vida. Na maioria das vezes, as enfermidades vêm com resultado de quê? De transgressões. Enterramos esses mecanismos de restauração. E então, abrem-se as portas para as enfermidades.
envelhecimento precoce e morte prematura. De acordo com os cientistas que estudam o processo do envelhecimento, um ser humano que hoje morre com 90 anos de idade, do ponto de vista genético, ainda é considerado uma morte prematura. Agora, para preservar esse sistema de restauração que Deus criou, esses mecanismos, já na criação, Ele criou 2 grandes ciclos de restauração. O primeiro ciclo de restauração, que recebe, pela qual nosso corpo recebe esses benefícios, chama-se ciclo circadiano. Ciclo circadiano quer dizer a cada 24 horas. Então, a cada 24 horas, esse ciclo está dividido em 2 fases, que é a fase clara do dia e a fase escura do dia, ou escura desse ciclo de 24 horas. Quer dizer que, durante a fase clara desse ciclo de 24 horas, certos fenômenos de restauração ocorrem, como não ocorrem na fase escura desse ciclo de 24 horas. Por exemplo, na fase escura desse ciclo circadiano, entre dezenas de outros fenômenos que ocorrem, o nosso corpo produz uma substância chamada, ou várias delas, hormônios de crescimento. Os hormônios de crescimento só são produzidos no escuro. Por isso que criança tem que dormir muito e dormir no escuro, porque a luz inibe a produção dos hormônios de crescimento. Então Deus estabeleceu que nas horas escuras esses fenômenos pudessem ocorrer para nos restaurar, para quando começasse a fase clara do dia, começassem outros fenômenos de restauração. Agora, hormônios de crescimento não é somente para crianças. Adultos, nós estamos constantemente perdendo células, tecidos que têm que ser repostos. E são os hormônios de crescimento que vai fomentar síntese de proteínas para reparar esse desgaste que ocorreu na fase clara, que é recuperada na fase escura, para que no dia seguinte, no final, quando recomeçar um ciclo, a pessoa possa estar completamente recuperada. Agora, durante a fase clara desse ciclo circadiano, existem também fenômenos. E o mais conhecido de todos é que, estimulado pela luz do sol, o nosso corpo produz uma vitamina. Como se chama essa vitamina? Vitamina D. Ela ocorre na escuridão? Não. Estimulado pela luz do sol e por um caminho, um mecanismo super complexo, o nosso corpo capta, utiliza a pele, os rins, o fígado, e aí finalmente nós temos a vitamina D. E existem muitos outros fenômenos, mas não vamos discorrer sobre cada um deles. O que eu quero deixar claro é que nesse ciclo de 24 horas, Deus continua cuidando dos seres humanos na fase escura e na fase clara. Na maioria das vezes, as enfermidades vêm quando nós não permitimos que esses fenômenos então possam funcionar. Agora, qual foi o dia da semana que Deus criou o ciclo circadiano? Abram as suas Bíblias no livro de Gênesis. Vamos ver que dia que Deus criou. Qual foi o dia da semana? Gênesis no capítulo 1. Vamos ler o versículo 16 até o versículo 19. E o texto diz o seguinte: fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre luz e trevas. E viu Deus que será bom, e houve tarde e manhã de qual dia da semana? Do 4º dia da semana. Então, antes mesmo da criação dos seres humanos, Deus criou o ciclo de restauração de 24 horas, para que quando o ser humano fosse criado, essa variação de luz e claridade pudesse influenciá-lo biologicamente, para que ele vivesse uma vida saudável e uma vida eterna.
Agora, Deus não criou somente o ciclo de 24 horas. Ele criou também outro ciclo que nós chamamos de ciclo circaseptano. Circaseptano quer dizer a cada 7 dias. Isso significa que a cada 7 dias existem fenômenos de restauração que ocorrem no nosso organismo com uma prominência tão grande como não ocorre nos outros dias da semana. A cronobiologia, que é a ciência que estuda esses fenômenos, já na década de 40 descobriu que os seres humanos têm um comportamento biológico nas horas do sábado, desde o pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado. E na época se pensou que era porque o ser humano via numa semana de 7 dias, já por alguns milênios, e pensou que essa cultura de uma semana de 7 dias havia imposto um comportamento biológico. E ficou explicado durante um período. Só que alguns anos mais tarde, alguns pesquisadores descobriram uma coisa interessante, que essa variação, esse comportamento biológico diferente dentro desse ciclo que denominaram o ciclo circaseptano, não ocorre somente em seres humanos, ocorrem também em plantas e ocorrem também em animais, e jogou-se por terra a teoria da imposição cultural. Hoje eles estão tentando de qualquer maneira explicar do ponto de vista evolutivo, mas está muito difícil. Agora, por que se escuta falar tão pouco desse ciclo de restauração, principalmente o ciclo circaseptano? Porque as implicações para o mundo secular e o mundo religioso são muito grandes. Para o mundo secular, é uma barreira contra o argumento da evolução. E para o mundo religioso, é porque do ponto de vista genético, não existe mais aquela desculpa, porque o sábado se perdeu na história. Nós não sabemos exatamente qual dia é o 7º dia. Nós sabemos exatamente qual dia é o 7º dia, porque nós estamos programados para ter um comportamento biológico diferente nas horas do sábado. Cientistas pegaram algumas algas. Essas algas chamam-se algas, na realidade eles chamam de taças de champanhe, porque elas parecem taças de champanhe. E eles analisaram, viram que elas também têm um comportamento biológico nas horas do sábado. Eu não estou dizendo que as algas estão guardando o sábado, entendam muito bem. O que estou dizendo é que existe um fenômeno também entre seres vegetais e animais que são diferentes dos outros dias da semana. Então, eles pegaram essas algas e pensaram o seguinte: bom, ela se mantém a sua cronologia semanal porque ela deve se guiar pela variação do ciclo circadiano. Então colocaram essas algas em galpões fechados com luzes, e eles apagavam e acendiam as luzes totalmente opostas ao que estava ocorrendo no exterior, tentando ludibriar as algas e ver se conseguiam desincronizar. E fizeram isso por aproximadamente 90 dias. E quando retiraram essas algas e foram analisar, viram que ela se ajustou e continuou mantendo seu comportamento biológico a cada 7 dias, independente da variação do grau do Sol. E aí chegou a seguinte conclusão: só existe uma explicação, é porque elas estão geneticamente programadas para ter esse comportamento independente da variação. Agora, em seres humanos, que é o que nos interessa, quais são os fenômenos de restauração que já existem estudos, já existem pesquisas e que nós podemos ver que são uma realidade e que podem ocorrer nas horas do sábado, dentro desse ciclo que nós chamamos ciclo circaseptano. Nas horas do sábado, já se descobriu que o ser humano, quando chega no pôr do sol, ele tende uma tendência à bradicardia, o seu coração tende a bater mais lentamente. O nosso coração descansa ou não descansa? Quando que ele descansa? Quando nós morremos? Não. O nosso coração descansa no intervalo entre um batimento cardíaco e outro. Em medicina nós chamamos esse intervalo de repouso do miocárdio. Isso quer dizer que se seu coração bater
100 batimentos por minuto, ele vai estar descansando menos do que se bater 60 ou 70 batimentos por minuto. Quanto mais aumentam os batimentos, menor é o repouso do miocárdio. Quanto mais diminui os batimentos, maior é o repouso do miocárdio. Por isso, que quando vai chegando no pôr do sol, e aí se une um fenômeno ainda circadiano da sexta-feira, e quando o sol se põe, o nosso corpo produz melatonina. A melatonina é um relaxante muscular, e a melatonina, juntamente com o fenômeno do sétimo dia, começa a induzir o ser humano à bradicardia e o seu coração tende a bater mais lentamente. Agora, estimulado pela diminuição da frequência cardíaca, estimulado pela diminuição, pela presença da melatonina, melhor dizendo, nós temos uma tendência à diminuição da pressão arterial. Durante as horas do sábado, existe o sistema de excreção, restauração da excreção renal. E nós temos que entender que os nossos rins são os órgãos da juventude. O ser humano envelhece na mesma velocidade que seus rins envelhecem. Notem uma pessoa que entra em insuficiência renal crônica, quão rapidamente ela degenera, porque os órgãos da juventude já não funcionam mais. Por isso que uma dieta muito rica em proteínas acelera o processo de envelhecimento, porque os metabolitos, as substâncias que são o resultado do metabolismo de proteínas, tanto animal como vegetal, colocam uma carga muito grande nos rins, contribuindo para o envelhecimento precoce. Então, nas horas do sábado, está estabelecido o sistema de reparação, a reparação do sistema de excreção renal. Durante as horas do sábado, a nossa imunocompetência também é restaurada. Por isso que em alguns hospitais do mundo hoje, já é protocolo não se fazer cirurgias, a não ser que sejam cirurgias de emergência nas horas do sábado, porque se notou que os índices de infecções são muito maiores. Por isso que alguns hospitais do mundo não se fazem mais transplantes de órgão nas horas do sábado, porque já se notou que a rejeição é muito maior quando esses procedimentos são feitos nas horas do sábado. São feitos através somente em condições de emergência. Existem órgãos que estão uma vida muito curta, então tem que se fazer, porque senão o tecido se perde. Mas procedimentos eletivos em muitos hospitais já não se fazem, decorrente desse fenômeno, que é já um fenômeno conhecido. Agora, durante as horas do sábado, esses fenômenos que Deus estabeleceu não é somente para nos restaurar fisicamente. Ele separou o sábado para nos restaurar mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Quando chega as horas do sábado, no pôr do sol, e você vem à igreja, depois de passar a semana toda enfrentando os embates, o estresse, um corpo cheio de adrenalina, quando chega na igreja, um sorriso, um abraço, um aperto de mão, imediatamente essa adrenalina começa a ser reciclada e o corpo começa a produzir o quê? Endorfina. Então, essa comunhão que ocorre nas horas do sábado não ocorre por acidente. Adventista, eu posso ser adventista em casa, não preciso vir à igreja. Ele pode, mas ele não vai receber aquelas bênçãos especiais que Deus estabeleceu para a congregação. Adrenalina e endorfina são antagônicas. Quando uma chega, a outra tem que ir embora. Agora, durante as horas do sábado, existe também, por exemplo, a oração. A oração não só nos restaura fisicamente, mas nos restaura também, não só espiritualmente, mas fisicamente e emocionalmente. Existe uma ciência chamada neuroteologia, que eles fizeram uma experiência interessante. O nosso cérebro tem uma área
que quando nós estamos em companhia de uma outra pessoa ou juntos, essa área ela está bem ativa eletricamente, porque ela detecta a presença de alguém. Então eles pegaram 5 indivíduos, colocaram em lugares isolados para poder orar. E quando eles estavam começando a orar, essa área do cérebro que detecta a presença estava completamente apagada, não havia atividade elétrica. Entretanto, depois de 4 ou 5 minutos em oração, essa área começou a mostrar uma atividade elétrica e ela se iluminou completamente. O que o estudo não tem como provar é que se o cérebro estava, as pessoas estavam orando de maneira tão contritas e de repente elas se perceberam na presença de Deus, ou se simplesmente foram à presença dos anjos. O serviço de cântico da igreja também desempenha uma parte muito importante na nossa restauração física, mental e na nossa restauração espiritual. Então Deus deixou mecanismos de restauração para preservar e manter a nossa saúde. Agora, para que esses fenômenos de restauração do sábado, essas bênçãos especiais possam ocorrer, vai depender de tudo aquilo que nós fazemos a cada dia daquele ciclo de 24 horas. O sábado, ele vem apenas trazer uma conclusão para tudo aquilo que foi investido em cada dia da semana. O sábado, ele vem trazer uma conclusão. Se não houvesse o sábado, a vida seria um fazer e desfazer que não terminaria nunca. O sábado ele veio trazer estabilidade física, estabilidade emocional, estabilidade espiritual. E por que Deus escolheu o 7? Nós não sabemos, mas tem que haver alguma coisa especial com o 7. Ele traz estabilidade. Você pode até fazer uma experiência na sua casa. Você pegue 6 objetos redondos, coloque um do lado do outro e forme um círculo com esses objetos redondos de mesmo diâmetro. Coloque um elástico em volta para tentar dar estabilidade. Aí então você vai pegar e pressionar de cada lado. De cada lado que você pressiona, esse objeto vai mudar o quê? Ele muda a forma. Agora você faz o seguinte, você pega um 7º objeto redondo de mesmo diâmetro e coloca ali no centro. Você pode apertar com qualquer força para qualquer lado, que ele não vai mudar, sabe por quê? Ele alcançou estabilidade. Então existe alguma coisa especial no 7. Por quê? Não adianta fazermos aquilo que não devemos durante as horas, o ciclo de 24 horas. Por exemplo, não adianta durante a semana tomarmos bebidas estimulantes e depois chegar no sábado e esperar que nossa pressão esteja excelente, que a frequência cardíaca está... Não funciona assim. São fundamentos que vamos lançando para no 7º dia recebermos esse bônus especial. Mas nós, como membros da Igreja Adventista do 7º dia, nós não temos grandes problemas. Nossos problemas são problemas pequenos. Eu gostaria de convidar a vocês que abram suas Bíblias no livro de Cantares. Vamos ler apenas um versículo, tecer algumas considerações e encerrar a nossa mensagem dessa manhã de sábado. Livro de Cantares, capítulo 2, vamos ler o versículo 15. E o texto diz o seguinte: caçai-me as raposas, as raposinhas que devassam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Para entendermos esse texto, nós temos que entender que o povo de Israel era também um povo agrícola. O agrícola. Entre os produtos que eles plantavam também estavam as uvas. E o vinicultor israelita, quando plantava a sua vinha, ele tinha um cuidado muito especial: colocar cercas ao redor da vinha. Para que ele colocava cerca?
para que não entrassem as raposas. Mas raposas comem uvas? Não, raposas não comem uvas. Mas não existe lugar melhor do mundo para uma raposa brincar do que dentro de uma vinha, e de preferência se ela estiver bem florida. E os vinicultores tentavam colocar os paus da cerca mais próximos um do outro. As raposas grandes não entravam, mas as raposinhas, apertando-se entre as varas da cerca, entrava uma, duas, 5, de repente você tinha 10 raposinhas brincando dentro daquela vinha. E como que brincam as raposinhas? Como as crianças. Como brincam as crianças? Pulando e saltando. E certamente ao brincar durante a madrugada, resvalavam nas ramas da videira, e as flores da parreira são flores muito delicadas. E quando chegava o vinicultor pela manhã, colocava a mão na cabeça, porque sabia que a sua colheita havia sido arruinada. O que Deus está dizendo para a sua igreja hoje é que nós, como adventistas do sétimo dia, nós sabemos lidar muito bem com as raposas grandes, mas já faz muito tempo que essa igreja perdeu a habilidade de lidar com as raposinhas. E são as raposinhas que podem provavelmente estar destruindo a tua saúde, a saúde da tua família e a saúde da igreja. Vamos citar aqui 2 exemplos rápidos. Se nos oferece café, o que nós falamos? Eu não tomo café porque o café é um estimulante do sistema nervoso central. Ele aumenta a frequência cardíaca. Aumentou a frequência cardíaca, diminui o repouso do miocárdio. O café, ele tem um efeito vasoconstritor. Diminui o calibre de uma artéria, aumenta o trabalho do coração, podendo levar à hipertensão arterial. O café, ele irrita a mucosa do intestino e do estômago. Estudos recentes estão relacionando o consumo da cafeína com câncer de pâncreas. O problema é que damos o nosso estudo bíblico a respeito dos perigos do café e da cafeína, e depois comemoramos com uma Coca-Cola desse tamanho que tem mais cafeína do que o café. Só que o café é uma raposa o quê? Grande. E os refrigerantes são o quê? Raposinha. O que o texto bíblico está dizendo essa manhã? Caçai essas raposinhas, antes que ela destrua a tua saúde, a da tua família e da igreja. Vamos dar o seguinte, o último exemplo. Se nos oferecem cigarro, o que nós falamos? Puxa vida, se a pessoa quiser receber um curso como deixar de fumar em 7 dias, em 1 hora, ofereça um cigarro adventista. Ele vai tomar o seu tempo, vai discorrer sobre os perigos do cigarro para os pulmões, para as artérias, para o coração, para os rins. Só que muitos ainda têm na sua casa, lá no cantinho da varanda, no fundo do quintal, aquele equipamentozinho chamado o quê? Churrasqueira. E quando se prepara 1 quilo de carne naquele equipamento, que a gordura começa a derreter e cair em contato com a brasa, faz aquele ruído bem típico, todos vocês conhecem o ruído. Como é que é? Olha o coral do churrasquinho aqui, está arrebentado. O que acontece, esse ruído, é porque aquela molécula de gordura se desfaz em vários produtos que se tornam voláteis e voltam novamente a pegar na carne. Um desses subprodutos se chama benzopireno. 1 quilo de carne produzido dessa maneira pode produzir o equivalente a 5 miligramas de benzopireno, que é uma substância altamente carcinogênica. A mesma quantidade de benzopireno contida em 300 cigarros. A única diferença é que a pessoa não vai aumentar a chance de desenvolver câncer do pulmão, porque o benzopireno aí não vai para o pulmão, ele vai para o cólon, aumentando grandemente a possibilidade de desenvolver câncer do cólon. Mas o cigarro é uma raposa o quê? Grande. E churrasquinhos são raposinhas. E o que o texto bíblico... Não, doutor Silmar, é a Bíblia. O que a Bíblia está dizendo essa manhã? Caçai essas raposinhas, antes que ela destrua a tua saúde, da família e da igreja.
autorização do pastor e da liderança da igreja, nós estamos hoje abrindo oficialmente a temporada de caças raposinhas. E essa temporada vai estender-se as técnicas até quarta-feira, como pegá-las e agarrá-las com eficiência. Eu sei que provavelmente alguém aqui hoje tem uma raposinha lá em casa esperando, lá na sua casa. Eu espero que seja apenas um motivo para a despedida. Eu sei que para muitos vai ser uma despedida emotiva, vai haver choro, aquela coisa toda. Mas caso destrua essas raposinhas, antes que ela destrua a sua saúde, a da tua família e da igreja. Irmãos, Deus não falha nas suas promessas. A Bíblia está cheia de promessas relacionadas com a obediência. No livro de Levítico ele diz: se esse povo cumprir os meus mandamentos, os meus estatutos, nenhuma enfermidade chegará à sua casa. E ele ainda diz o seguinte: se ele guardar os meus estatutos, cumprir os meus mandamentos e todas as minhas ordenanças, todas as nações ao redor de ti olharão para ti e dirão: que povo belo, que povo formoso, que povo saudável, que gente sábia. Sabe que conclusão eles chegarão? Certamente o Senhor Jeová habita no meio deles. Que Deus abençoe abundantemente. Crucificado com Jesus, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Agora vivo pela fé no Filho de Deus que amou e se entregou por mim. Por sua graça ofertou a salvação a todo aquele que nele crê. Com seu sangue lavou toda mancha no coração do pecador. E eu sei em quem eu creio, e estou bem certo que Ele é poderoso pra guardar o meu tesouro, o meu tesouro, até o fim chegar. E longe esteja de mim gloriar-me, senão na fé do meu Senhor Jesus, pela qual
as coisas velhas se passaram, tudo se transformou. Queremos convidar a todos que se colocam de pé. Oremos. Pai nosso que está nos céus, queremos te agradecer, Senhor, porque uma vez mais falaste aos nossos corações pela sua palavra. Suplicamos que ajude-nos para que possamos viver à altura daquilo que conhecemos. Nesse momento, suplico uma bênção especial para cada membro dessa igreja, para cada criança, e também para qualquer visita que porventura esteja em nosso meio. Guia nos nossos destinos na sua santa paz. Esteja também com os nossos familiares representados onde quer que se encontrem, e possam também estar sob a sua divina proteção. Te agradecemos essas bênçãos em nome de Jesus.